Hereditário é um filme que dividiu opiniões. Conheço gente que gostou, gente que odiou, gente que teve medo, gente que disse que não teve. Eu, particularmente, achei um filme muito bom por diversos fatores. Entre eles, a atuação indiscutível da Toni Collette, os cenários construídos para parecerem maquetes, o que tem o significado dentro da narrativa do filme, e principalmente o fato de ele abraçar o sobrenatural ao longo da história, ao invés de deixar espaço para leituras ambíguas. Não que eu não goste de interpretações múltiplas para uma mesma história, afinal é isso que eu faço nesse canal, mas eu sinto falta de um bom filme de terror que reconheça sem nenhuma vergonha que é sobre monstros, fantasmas, demônios e outras coisas fantasiosas. Aristóteles descreveu um fenômeno que chamou de catarse. Ao assistir a uma tragédia, você chora. Se é uma bela história de amor, você se emociona. Se empolga quando vê uma batalha de super-heróis e se sente em perigo quando assiste a um filme de terror. Mesmo que aquela história não seja sua e que você não esteja realmente naquela situação, há um processo de identificação com os personagens que permite que você sinta o que eles sentem e se coloque no lugar deles. E quando fazemos isso, nosso cérebro responde quase como se a situação fosse real. Por muito tempo, a ciência considerou que a substância chamada dopamina estivesse relacionada ao prazer, quando na verdade ela está mais ligada às nossas motivações. Ou seja, os níveis dela aumentam quando o cérebro tem que prestar atenção em alguma coisa ou tomar alguma atitude para conseguir o que precisa. Por exemplo, quando temos fome e sentimos o cheiro de comida, a dopamina vai às alturas porque o instinto de sobrevivência nos diz que precisamos comer, e é por isso que esse cheiro fica tão irresistível. O neurologista Robert Sapolsky mostrou isso através de um experimento de observação com macacos. A rotina dos animais submetidos a esse estudo era a seguinte: uma luz acendia e a partir daquele momento, se os macacos acionassem uma alavanca, receberiam comida. Se a dopamina estivesse realmente relacionada exclusivamente com o prazer da recompensa, ela deveria aparecer em maior quantidade quando os macacos recebessem o alimento. Mas depois de algum tempo, o que se observou é que na verdade ela aumentava quando a luz acendia. Segundo Sapolsky, esse sinal de luz despertava um sentimento de antecipação nos animais. Uma sensação de, chegou aquela hora, eu vou acionar a alavanca, vai chegar a comida, vai ser ótimo. Mas então, a equipe decidiu que só em 50% das vezes em que acionassem o mecanismo, os macacos receberiam um alimento. E adivinha o que aconteceu com os níveis de dopamina? Foram ao máximo. Porque agora não havia só o sentimento de antecipação, mas também a incerteza. Talvez acontecesse alguma coisa, talvez não. E essa dúvida despertava nos macaquinhos uma ansiedade imensa. E isso é exatamente o que acontece em um filme de terror. A trilha sonora intensa ou muito silenciosa, a luz baixa, coisas desfocadas ao fundo, truques para nos causar essa mistura de antecipação e incerteza e elevar o nosso nível de excitação. Esses estudos mostram por que nós gostamos de consumir histórias de terror, mas não porque nós gostamos de contar essas histórias. Em uma cena do filme, a mãe, em um momento assustador da vida, recorre a um grupo de apoio onde ela compartilha com todos os outros a lista das desgraças que aconteceram na família dela. Eu nunca estive em um grupo desse tipo, mas já participei de reuniões com uma dinâmica parecida, e tenho certeza de que muitos de vocês também participaram. Era algo muito comum na infância e na adolescência, o famoso grupinho das histórias de terror. Segundo o psicólogo e professor Marcus Meyer, fazer parte de um grupo, qualquer que seja ele, é uma experiência social necessária para o desenvolvimento do indivíduo. Por que isso é importante? Porque o adolescente está numa fase em que ele está descobrindo qual é a sua personalidade. E a personalidade é manifestação ao mundo. Então, como que eu me mostro ao mundo? E aí ele vai experimentar. Vou experimentar ser dessa tribo. Vou experimentar desse jeitão. Eu vou ser mais extrovertido, menos. Eu vou ficar mais na minha. Eu vou brincar mais. Então ele vai medindo, vai equilibrando até ele achar o jeitão dele próprio. Mas no clubinho do terror, as coisas não funcionavam assim. Ninguém estava tentando definir a própria personalidade, testando estilos de vida ou buscando modelos de comportamento. Era só sobre compartilhar coisas que nos assustavam. A princípio, nós procuramos fazer parte de grupos de pessoas que nós admiramos e idealizamos, mas conforme a gente amadurece, cresce, começa a contemplar a imperfeição do mundo, da nossa família, das pessoas e de nós mesmos, passamos a nos sentir mais à vontade com pessoas que são igualmente imperfeitas. Às vezes o que une as pessoas em um grupo não é a afinidade entre personalidades, mas a empatia que criamos ao compartilhar coisas ruins. Em Hereditário, a família faz exatamente o contrário. Quanto mais as coisas ficam terríveis, menos eles se comunicam entre si. E eu até entendo. Estar lá assistindo aquela história assustadora de fora pode ser estranhamente prazeroso para o cérebro, mas estar dentro da situação de desespero, de perda, de sensação de estar sendo perseguido é algo completamente diferente e pode ser sim muito difícil se abrir com os outros a respeito dessas coisas. Mas talvez seja preciso se esforçar um pouco para isso.
Nossos medos podem se tornar muito menos assustadores do que são quando nós os compartilhamos, por uma lógica muito simples. Quando você reparte algo, também reduz o seu tamanho.